Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus 5,3. O que se deve entender por pobres de espírito? Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas sim as pessoas que são humildes, tanto que Jesus diz que o reino dos céus é para os humildes e não para os homens que são orgulhosos. Os homens com muita instrução na sociedade, geralmente, formam tão alto conceito de si mesmos e da sua superioridade sobre os demais, que consideram as coisas divinas como indignas de merecer atenção. Concentrando seus olhares sobre si mesmos, nós, eventualmente, não conseguimos elevar nossos olhos a Deus. Essa tendência de acreditarmos sermos superiores a tudo nos leva a negar até mesmo Deus. Se admitimos a divindade, contestamos um dos mais belos atributos da própria divindade, a ação da providência sobre os acontecimentos deste mundo, pois acreditamos que nós somos autossuficientes para resolver todos os problemas da vida. E não é assim que funciona. Tomando a inteligência que possuímos como medida da inteligência universal e julgando que tudo compreendemos, não podemos crer na existência daquilo que não compreendemos. Se recusamos a admitir um mundo invisível e uma potência sobre-humana, é que o orgulho impede a ideia da existência de algo que está acima de nós, que não possamos compreender e que nos faria descer desse pedestal onde nos colocamos, nos encontramos. Os homens acreditam possuir um saber muito grande, que não permite que eles acreditem em coisas divinas. Acreditam que as coisas divinas são apenas para pessoas simples, tendo os pobres de espírito os que acreditam nessas coisas divinas. Entretanto, digam o que disserem, pensem o que pensarem, serão obrigados a entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que duvidam. Um dia, vão entrar. E lá que os olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a divindade e outro que humildemente se submeteu a esse conhecimento, às leis de Deus. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada no reino dos céus que não possua simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que de Deus nos afastam. E isso por uma razão muito simples. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus 18, de 1 a 5.
Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ali fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para perto, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso está em Lucas 14.1 e 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou da seguinte forma: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, que são as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada disso. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo. O Espiritismo nos mostra outra aplicação do mesmo princípio. Nas encarnações sucessivas, mediante as quais os homens que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procuremos aqui na Terra os primeiros lugares, nem nos colocarmos acima dos outros, senão seremos obrigados a descer, seremos rebaixados. Busquemos, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-nos um lugar mais elevado no céu, se nós assim merecermos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje falamos sobre os pobres de espírito. Semana que vem traremos um novo assunto. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Até mais. Um grande abraço. Muito obrigado. Tudo de bom.